Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais um review. Você está no meu, no seu, nosso Ponte Teológico, seja muito bem-vindo. Estamos aí para mostrar para você esta obra aqui da Edições Loyola, Metodologia do Novo Testamento, Introdução aos Métodos Linguísticos e Histórico-Críticos. Pois é, uma obra aí de teologia avançada. Pastor, eu sou iniciante, estou sabendo de nada. Pois é, essa é para o futuro, não é para agora não. Essa é obra aí para estudante de teologia, né, que já está avançada, é a Coleções Bíblica Loyola número 12, né? Parece que existe mais de 80 livros dessa coleção. Edições Loyola, sabe quantas páginas? 238 páginas. Para você que já está um pouquinho mais avançado na teologia, recomendo, tá certo? E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, isso, 2 segundos para você se inscrever no nosso canal aí, ó. 1, 2, foi. Pronto, agora já faz parte da família Point. Dê o seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos aí da pós-graduação, da faculdade. Compartilhe nos grupinhos aí do Telegram, WhatsApp, do grupinho de teologia, do seminário, tá certo? Para você ajudar aí a este canal crescer, as pessoas conhecerem mais este canal. Então, temos aqui o sumário, vou mostrar para você aqui a sinopse aqui, ó. Um texto escrito é evento de comunicação, pretende transmitir uma mensagem, mas tal mensagem nem sempre é clara para o leitor. Um escrito, quanto mais antigo ou distanciado no tempo, tanto mais difícil de interpretar. O autor desta metodologia do Novo Testamento expõe um método a ser seguido para uma correta interpretação dos textos bíblicos neotestamentários. Inicia descrevendo o fenômeno da comunicação entre o autor e leitor mediante a escritura. Depois explica as várias passagens necessárias ao leitor para chegar a compreender um texto. O significado de cada palavra, sua articulação recíproca na sentença, sua eventual revolução semântica, etc. Egger apresenta os métodos clássicos da exegese, crítica literária, histórica das redações, etc., bem como os problemas levantados pela literatura histórica, o sentido que um texto apresentava quando foi escrito, e pela moderna hermenêutica, o que o texto nos diz hoje. Entre os méritos desta obra assinalamos a clara descrição dos métodos, as indicações práticas e os exemplos demonstrativos oferecidos para o trabalho de interpretação, uma ampla bibliografia e, por fim, um registro dos diversos instrumentos de trabalho para o estudo do Novo Testamento. Só lembrando a você, aqui embaixo nos comentários nós temos aqui o nosso link do Apoia-se. A partir de R$5 você vai se tornar nosso apoiador e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando nós batermos a meta financeira, né, nós vamos começar a sortear livros de teologia. Você vai entrar lá na plataforma do Apoia-se e você vai ver todo o processo, como é que você faz para se tornar apoiador. Fazendo isso, também vamos colocar você no nosso grupo da família Point. Ó, essa obra aqui, ó, foi escrita originalmente, ó, em 87, ó. Foi publicada aqui em 89. Mas 89 já está na terceira edição, 2015, na terceira edição, 94. Certo? Olha o índice aqui, ó. Metodologia como introdução à leitura. Capítulo 1, teoria do texto. O texto como estrutura. Textos como parte de um evento de comunicação. Texto como resultado de recepção e elaboração. Pessoal, só uma dica para você, e talvez já recebi reclamação aqui. O pessoal fala assim, pastor, o senhor lê muito rápido. Pois é, eu li muito rápido para o vídeo não ficar longo. Então, se você acha que eu leio muito rápido, o que você faz? Existe a possibilidade de você tornar o vídeo ficar mais lento aí no próprio YouTube, tá certo? Eu não sei como fazer isso. Pergunta, qualquer menino aí, seu filho, seu sobrinho sabe dizer, tá certo? Se eu falar muito lento, você pode acelerar o vídeo. Eu faço isso com muitos vídeos que eu assisto. Se eu estiver falando muito rápido, você diminui a velocidade. É possível fazer isso, tá certo? Fases preparatórias da análise, com reconstituição do texto original, crítica textual. Primeira orientação acerca do texto, tradução do texto e utilização de traduções. Capítulo 3, leitura sobre o aspecto sincrônico. Análise linguístico-sintática, análise semântica, semântica do texto, semântica da palavra, conceito, motivo e campo, análise narrativa, análise pragmática, análise dos tipos de texto e gêneros literários. Capítulo 4, leitura sobre o aspecto diacrônico, crítica literária, investigação da pré-história escrita do texto, crítica da tradição, investigação da fase oral dos textos, crítica da redação.
Capítulo 5, leitura sobre o aspecto histórico e investigação histórica. Capítulo 6, leitura sobre o aspecto hermenêutico, interpretação dos textos e atualização de textos. E aí fecha por aqui. Tem lá na parte final bibliografia, índice, etc e tal. Então, eu separei, sabe o que, pra gente dar uma olhadinha? Tradução do texto e utilização de traduções. Vamos ver aqui o que ele fala. Tradução do texto. Ó. Para a maioria dos leitores, o trabalho com o texto bíblico começa com a tradução provisória, própria ou preparada por outrem. Tradução é a reprodução escrita do texto grego do Novo Testamento numa determinada língua final. Também, o estudo científico dos textos bíblicos inicia-se frequentemente utilizando traduções da Bíblia e de textos do ambiente, dos escritos bíblicos. Para iniciar o estudo científico da Bíblia, importa conhecer os principais problemas da tradução. Por exemplo, os princípios da teoria da tradução, a possibilidade e os limites das traduções, as características, a finalidade e a utilidade das principais traduções vernáculas. Uma boa tradução pressupõe conhecimento exegético do texto a ser traduzido, adquirido através de longo trabalho, como também conhecimento do idioma dos leitores ao qual é destinada. Destarte, a tradução constitui a fase final do trabalho científico sobre um texto bíblico. É a objetivação, na forma mais condensada da compreensão do texto alcançada pelo intérprete, enquanto resultado da recepção do texto por parte do comentador. É o ponto de chegada do trabalho. Sugestões para a leitura. Vou pular isso aqui. Teorias da tradução. Tradução como processo de comunicação. O processo da tradução ou de traduzir é representado na figura 8, no contexto da teoria da comunicação. Aí embaixo, ó, quantas referências aí, ó. Referências bibliográficas. Mais aqui, ó. Que é a figura 8, ó. A tradução como processo de comunicação. Leitor, tradutor, leitor torna-se emissor. Traduzir é um processo de comunicação, a comunicação originária que acontece numa determinada língua inicial, num determinado ambiente cultural e inserido em um determinado processo comunicativo. Deve tornar-se uma comunicação, eventualmente um apelo na língua final para os leitores que não conhecem a língua inicial e vivem numa outra cultura. O tradutor é o transmissor de tal processo. A atividade de tradução se inicia quando o tradutor se faz leitor do texto. A primeira fase, portanto, é da compreensão. Quem lê analisa o texto na língua inicial em função de significado, intenção, circunstâncias e condições de origem, condução do leitor, etc. A segunda fase consiste em transferir para a língua dos destinatários as estruturas de sentido que foram individuadas. A terceira fase é a da reconstrução. O tradutor reproduz o texto analisado nos aspectos linguístico, semântico, pragmático, etc., na língua final, tendo em vista, quanto possível, as equivalências comunicativas, a fim de que o traduzir se torne, de fato, um processo comunicativo. Deve-se respeitar uma série de fatores e elementos. Língua inicial, língua final, aspecto linguístico do texto, conteúdo, sentido, significado, tipo do texto, destinatários, supostos e etc. Né? Aí você pode parar o vídeo para ler mais detalhes. Tá certo? Mais um parágrafo aí na outra página. Tipos de tradução. Traduções formais. Ó. Você pode parar o vídeo para poder ler mais. Tipo de tradução. As traduções formais. Tradução por equivalência dinâmica. Um segundo modelo, a tradução por equivalência dinâmica se fundamenta na ideia de que o texto traduzido deve exercer sobre o leitor de hoje o mesmo efeito que o texto original exerceu sobre o leitor da época. Tá vendo? Seria uma língua mais moderna. O termo grego aqui, original. Diacosingar Almeida. Visto que a justiça de Deus, Bíblia na linguagem de hoje, porque o Evangelho mostra que Deus nos aceita. Lateu, Enautoi, Apocaliptai. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ekpisteos, Espistim. Porque o Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo até o fim. Leitura dinâmica. Interessante, né? É isso aí, meus bicho. Mais um review. Perdoe aí a minha garganta, porque assim, de manhã, realmente, ainda que eu faça exercício vocal de manhã, é terrível para mim dar aula, para mim falar, porque é demais. Tá certo? Diz aí o que você acha desta obra.
Deixa eu ver se está no seu radar. Uma obra de mais de 200 páginas, Metodologia do Novo Testamento, Introdução aos Métodos Linguísticos Histórico-Críticos, William Elgar, Edições Loyola. Deus abençoe e até a próxima.